Daremos continuidade nessa noite à série iniciada no último domingo, na carta de Paulo aos Filipenses. Série esta intitulada A Alegria da Cruz. No último sermão nós pudemos meditar na carta que Paulo escreveu à sua amada igreja de Filipos, onde Paulo diz da essência da alegria cristã, que nada mais é do que o contentamento. Vimos que Paulo se abastecia, se alimentava dessa alegria, a alegria da obra de Cristo em sua vida, e a sua alegria também era partilhada com a alegria da igreja de Filipos, ou seja, a mesma alegria que habitava em Paulo, habitava em seus irmãos na igreja de Filipos e habita em nós nos dias de hoje. A obra da cruz produz uma alegria que o mundo não conhece. Somente aqueles que buscam a Cristo como seu Senhor e Salvador desfrutam dessa alegria. Então vamos continuar lendo o que Paulo escreveu à igreja de Filipos e o que o Senhor tem a nos dizer na noite de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, onde leremos hoje dos versículos 12 a 26. Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar? Ó Senhor, que alegria poder estar diante da Tua palavra. Que alegria em saber que o Senhor nos deu a Tua palavra, que ela é infalível, inerrante, atemporal, que cura os corações pecaminosos durante toda a história, que conduz a uma vida de santidade. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito age em nossa vida nesta noite, para que, confrontados, exortados, animados, revigorados pela Tua palavra, possamos aumentar, Senhor, a alegria da cruz de Cristo em nossa vida. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a alegria da vida cristã é uma alegria produzida pelo contentamento na garantia da obra de Cristo em nossa vida. Esta é uma alegria que não está sujeita às circunstâncias,
Mas esta alegria não se restringe apenas à sua vida com Deus. Essa alegria transborda. A alegria da cruz na sua vida deveria transbordar para todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte da sua vida. Mesmo em meio a constantes tribulações, Paulo evidencia isso, o apóstolo Paulo evidencia isso em sua vida. Constantes tribulações, nós vimos que Paulo aqui está preso em Roma, está de alguma forma limitado, mas a sua alegria continua produzindo nele uma forma de viver como um cristão. Cristo não é apenas a solução para a sua realidade. Cristo é a solução para a realidade de todos. Por isso que aquilo que Cristo fez em nossa vida tem, em primeira análise, o impacto na nossa singularidade, mas deve ser irradiada para aqueles que nos cercam. Paulo estava preso justamente por esse motivo. Paulo pregava a palavra do Senhor em toda e qualquer circunstância, aonde era chamado, aonde não era quisto, em meio a boa recepção ou debaixo de pedradas. Paulo não estava sujeito às circunstâncias para falar de Cristo, mas em toda circunstância havia esta oportunidade na perspectiva de Paulo. Cristo precisa ser pregado, Cristo precisa ser conhecido, a minha vida precisa emanar o cheiro de Cristo Jesus, o doce e suave cheiro da morte de Cristo Jesus, deve ser conhecido por todos através da minha vida. Paulo tinha isso claramente em seu ministério. Mesmo detido, Paulo não se detinha às circunstâncias. Ele continuava a trabalhar e trabalhar pelo progresso do Evangelho, pois compreendia o que o Evangelho significava. E o primeiro ponto para Paulo e para nós, o que o Evangelho significa, ou o que o Evangelho significa para a vida cristã, compreendendo a cruz de Cristo. O primeiro ponto que Paulo compreendia é que Deus sempre garantirá a continuidade do progresso do Evangelho. A proclamação do Evangelho, o progresso do Evangelho, o desenvolvimento do Evangelho, está debaixo da soberania e da garantia de Deus, de que Ele continuará cumprindo o seu propósito. Mesmo em meio às dificuldades, esta era a certeza que conduzia a vida do apóstolo Paulo. A certeza de que aquele que começou a boa obra haveria de terminar. O verso 6 deste capítulo, introdutório à sua carta, Paulo diz: eu estou certo, convicto, alicerçado nesta convicção de que a obra que foi iniciada em Cristo Jesus será completa. O Evangelho alcançará os seus objetivos, transpassará obstáculos, cultura, sociedade, governos. Nada impedirá o avanço do Evangelho, porque ele é propósito de Deus. Vejam só no versículo 12 da carta que Paulo escreveu e que nós lemos agora: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo podia estar se lamentando aqui, choramingando, dando justificativas em sua carta aos Filipenses. Poxa, eu estou preso porque vocês sabem, eu estou sendo injustiçado, vocês sabem, vamos pensar em recorrer ao Supremo Tribunal de Roma. Não, acho que não vai dar muito certo. Vamos tentar fazer um levante, vamos fazer uma manifestação em frente a Roma, porque eu estou sendo injustiçado. Não, Paulo diz: olha, alegrem-se em tudo o que tem acontecido. Deus tem utilizado isso pelo seu propósito, contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo reconhecia que em todo tempo e em qualquer circunstância, sua vida deveria ser um instrumento para proclamar Cristo Jesus.
Paulo olhava para a sua vida não em sua singularidade, não aquilo que acontecia a 2 metros de distância de si, mas Paulo compreendia que ele era um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho a todos que, de alguma forma, tinham contato com ele. Eu sei que muitas vezes nós nos atemos à obra de Cristo em nossa vida, naquilo que ele resultou, e isso é perfeito. Nós vimos no nosso primeiro sermão que isso é o que deve alimentar a nossa alegria. A obra de Cristo produziu efeitos na minha vida particular, mas não se limita a isso. Somos instrumentos utilizados pelo Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo precisa saber, as pessoas que nos cercam precisam saber, precisam ouvir, precisam reconhecer Cristo em nossa vida. O verso 13, ele dá um exemplo do que está acontecendo em sua realidade. O progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo está dizendo, olha, a minha prisão, a injustiça que eu estou sofrendo, está contribuindo para o progresso do Evangelho, pois todos os guardas que estão aqui sabem que há alguém preso por estar proclamando o nome de um tal Jesus Cristo. Sabem que eu estou preso porque eu defendo que Ele é o único Senhor existente. Muitos ficam curiosos e vêm me perguntar. Em outras cartas, Paulo diz a respeito disso, que ele teve a oportunidade de pregar para muitos. A casa de César conhecia o nome de Cristo Jesus. Paulo via a oportunidade, Paulo via a sua instrumentalidade. Paulo compreendia ser instrumento do Senhor para a proclamação do Evangelho. As adversidades não são um obstáculo para o progresso do Evangelho, pois nada pode interromper a sua eficácia. Eu não sei se você já pensou nesse tipo de categoria. Nada impede o avanço do Evangelho. E a nós é dada a oportunidade de sermos instrumentos desta onda que ninguém irá parar, que cumprirá o seu propósito, seja para salvação ou condenação. E muitas vezes nos detemos às circunstâncias adversas. Quantas vezes não sucumbimos às adversidades, desconsiderando a realidade do poder de Deus para a continuidade da proclamação do Evangelho. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder da salvação. Quer para judeus, gregos, escravos, pobres, intelectuais, ateus. E a nós é dada a oportunidade, a honra de sermos instrumentos. O Evangelho cumprirá o seu propósito, pois Deus assim o garante. Paulo transformava adversidades em oportunidade para que o nome de Cristo fosse conhecido. Se olharmos a trajetória do apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele enxergou oportunidade em adversidades. Eu sei que essa expressão muitas vezes é utilizada hoje na linguagem coach, na linguagem, transforme adversidades em oportunidades, você pode fazer isso, você é capaz, olhe sobre perspectivas diferentes, mas aqui Paulo está tratando do Evangelho, da única verdade que pode tirar as pessoas da condenação eterna. É algo tão precioso, é algo tão belo, é algo tão poderoso, que Paulo compreende que a solução para todos os problemas da realidade humana é o Evangelho. Vejam o que eu estou falando. A solução para todos os problemas da humanidade é o Evangelho de Cristo Jesus. Não importa o que você esteja passando, não importa o quão distante você está de Deus, não importa o quão afundado você está em seus pecados, a solução é Cristo Jesus. E se você reconhece isso,
Se você experimenta isso na sua vida, eu queria lhe dizer que você é chamado para ser instrumento dessa realidade, aonde quer que você esteja. E não se preocupe se irão ignorar você. Paulo foi ignorado. Quando Paulo prega em Atenas, as pessoas o ouvem e dizem: olha, ok, Paulo, em outra ocasião iremos ouvi-lo novamente. Não se preocupe em ser ignorado, não se preocupe em ser desprezado, ridicularizado, você será. Paulo, o apóstolo, foi Jesus Cristo, o verbo encarnar a plenitude da revelação, foi humilhado, desprezado, ridicularizado. Não se preocupe com os efeitos ou os resultados aparentes de ser instrumento na mão do Senhor, mas se preocupe em o nome de Cristo estar sendo proclamado em sua vida, de forma alegre. De forma alegre. A obra de Cristo na cruz é alegria para aqueles que o recebem. Alegria em meio a dificuldades, alegria em meio a dores, prontos para apresentar essa alegria a toda e qualquer criatura, em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo não estava visando a sua honra, mas única e exclusivamente a glória de seu Salvador, daquele que preenchera o seu coração com essa alegria. Como os discípulos, quando encontraram Jesus e foram conversando com seus amigos e diziam: venham e vejam o que eu encontrei, o Redentor, o Messias, venham. Muitas igrejas atrelam a obra de Cristo exclusivamente ao sucesso neste mundo. Sim, muitas igrejas, muitas pregações, muitas palavras dadas atrelam a obra de Cristo exclusivamente ao sucesso neste mundo. Vitórias, conquistas, sucesso, esses são os resultados que validam a sua vida com Deus. Se você está sendo vitorioso, se você está tendo sucesso, se você está conseguindo alcançar os seus objetivos, isso significa que Deus está trabalhando em sua vida. O que dizer do apóstolo Paulo? Preso, encarcerado, julgado, subjugado, à mercê do governo de homens. Mas se formos sinceros e olharmos para as Escrituras, notaremos que é muito mais comum que as oportunidades de experimentarmos a beleza da cruz de Cristo são em meio às adversidades. A forma ordinária ou comum estão mais ligadas às adversidades do que às conquistas do tempo presente. É interessante que muitas vezes essa teologia da conquista, para que você possa dizer que tem uma relação com Deus, está muito ligada mais ao Antigo Testamento, em obras que Deus realiza na vida de homens específicos e no povo de Israel, como sendo um povo representante, do que propriamente no Novo Testamento. É muito difícil você olhar para o Novo Testamento e tirar as dificuldades, os problemas, as perseguições, as dores. É um exercício muito maior. Mas o que vemos é que as adversidades que Paulo enfrentava extrapolavam-se e transformavam-se em oportunidades, dificuldades em oportunidades, tanto para os de perto, como nós vimos, a guarda pretoriana, como para os de longe. Paulo diz que pelas suas cadeias, pela sua prisão, pela sua alegria de estar ali e o progresso do evangelho estar acontecendo, muitos viam como Paulo respondia a essas circunstâncias e se animavam da mesma forma. Paulo diz: olha, eu estou sofrendo aqui, mas eu estou certo de que o nome do Senhor está sendo engrandecido, proclamado, e isso tem sido de estímulo para aqueles que veem a minha vida e estão fazendo a mesma coisa fora da cadeia. A alegria de Paulo estava em ver o progresso do evangelho sendo conduzido pelo poder de Deus, mesmo em meio às circunstâncias adversas em sua vida e de seus irmãos. Paulo estava consciente de que o sucesso deste progresso não estava atrelado ao resultado humano. Paulo tinha certeza
mas era o poder de Deus em cumprir os seus propósitos, seja por fingimento ou por sinceridade. E aqui há um trecho em que cabe uma ressalva, quando Paulo diz que muitos estão sendo encorajados a pregar a palavra pelo seu exemplo. No verso 15 ele diz: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Paulo sempre deixou claro ser contra a deturpação da pregação da palavra. Paulo não media esforços para atacar aqueles que deturpavam a palavra. Mas aqui parece não ser este o caso. Aqui parece que o caso é de pessoas que estavam pregando a palavra, mas pela motivação errada. Muito provavelmente por inveja. Paulo havia alcançado uma notoriedade em Roma, e muitos outros pregadores provavelmente estavam incomodados com isso. Muitos tinham alguma desavença com Paulo, e provavelmente pregavam, Paulo diz, e muitos estão pregando para aumentar o meu fardo, de forma que eu fique triste por eles estarem pregando. Então parece que Paulo aqui não está dizendo que essa pregação era uma pregação deturpada, mas que era uma palavra correta, sendo pregada por pessoas que estavam por motivações erradas. Veja, o apóstolo Paulo nunca se omitiu de condenar aqueles que pregavam heresia, mas nesse não é o caso, porque ele termina: olha, aqui me importa, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, com a palavra sendo pregada. Neste caso, Paulo reconhece que, em certo sentido e medida, Deus garante a continuidade do progresso do Evangelho sem permitir a sua distorção, mesmo quando proclamado por pessoas com intenções erradas. Você já deve ter experimentado, vivenciado isso ou contemplado o testemunho de alguém que estava em alguma denominação aonde havia vários problemas, distorções teológicas, doutrinárias, mas que a pessoa foi alcançada nesta igreja, que a palavra pregada, de certa forma, alcançou o coração dessa pessoa. Em determinado momento ela decidiu sair por ver que essa igreja não mantinha a seriedade e fidelidade à Escritura. Quantos de vocês não se achegaram à igreja presbiteriana de Santo Amaro nessa condição de pessoas convictas, convertidas e certas de quem Cristo era, mas vieram de igrejas que não se detiveram à pregação da palavra, mas extrapolaram as incertezas e as falhas humanas? Então parece que Paulo está dizendo isso, que o progresso do Evangelho, Deus permite e usa pessoas até com motivações erradas para que o seu Evangelho alcance o seu objetivo. Mas vejam, tais pessoas prestarão contas ao Senhor. A motivação do coração é conhecida pelo Senhor. O Senhor conhece a minha motivação ao falar para vocês. A palavra sendo pregada alegrava o coração de Paulo. Afinal, o poder para a salvação não está no mensageiro, mas na mensagem. É o fato de que todos os mensageiros prestarão contas ao Senhor. Mas o Senhor também utiliza tais homens para o progresso do seu Evangelho. Então, no primeiro ponto, Paulo diz: olha, eu estou convencido de que o Senhor garantirá o sucesso do progresso do Evangelho. O segundo ponto que o apóstolo Paulo nos ensina é que a proclamação do Evangelho, ou o progresso do Evangelho, está ligado a dar glória devida a quem merece. Paulo não via tais oportunidades como porta ou como degrau para ser transformado ou ser exaltado diante dos homens. Não, a sua vida, a sua alegria, a proclamação do Evangelho tinha o único propósito de dar glórias a Deus.
Sua alegria residia exclusivamente em experimentar o que Deus estava fazendo em sua vida e apresentar isso a outras pessoas para a glória de Deus e não a sua própria glória. Paulo não sabia qual seria o seu fim. Paulo não sabia qual seria a sentença final que lhe seria dada em sua prisão, mas ele tinha certeza de que o seu fim deveria resultar em glória ao seu Senhor. Veja no verso 19, quando ele diz: pois eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. De certa forma, Paulo estava confiante de que ele seria solto. Minha ardente expectativa e esperança é que nada serei envergonhado. Paulo sabia que a sua libertação física redundaria em glória ao Senhor, a igreja ficaria alegre, feliz, mas um pouco adiante ele diz que seria mais uma oportunidade de continuar trabalhando, mas agora vem uma condição em que Paulo diz: mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não deixa de acreditar na possibilidade da sua liberdade física, mas ele compreende que não é o resultado perante os olhos dos homens que validará a sua palavra, que validará quem Cristo é. Paulo está certo de que quer seja libertado para trabalhar pelo Evangelho, ou quer seja morto, Cristo será glorificado, pois a sua palavra está sendo pregada. Não importam as circunstâncias. Paulo não deixa de acreditar na possibilidade de sua libertação, mas o seu amor pela obra de Cristo não depende dos resultados terrenos. Paulo compreendia que sua morte de forma alguma resultaria em vergonha. Paulo não estava preocupado que o evangelho seria enfraquecido se ele terminasse morto, subjugado pelo poder dos homens, pois ele estava certo e convicto do que o evangelho era, para ele e para todos aqueles que o recebessem. Veja, por exemplo, quando Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, parece que Timóteo de alguma forma estava com a fé enfraquecida. Depois, se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, Timóteo parece começar a carta dando um puxão de orelha em Timóteo. Em determinada feita, no capítulo 1, no verso 7, Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Paulo estava preso quando estava escrevendo a Timóteo, parece que de alguma forma Timóteo estava envergonhado, pois o seu mestre estava preso. Isso estava causando algum tipo de vergonha, de abalo na fé de Timóteo. E Paulo diz: Timóteo, não se preocupe que eu estou preso. Deus não nos deu espírito de covardia, meu aluno, ou meu filho na fé, como ele diz. E ele continua dizendo: pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para me guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo não estava nem um pouco preocupado com as circunstâncias, com o que os homens pensavam, com o que iria acontecer com a sua vida,
pois ele havia compreendido a plenitude do Evangelho, o poder do Evangelho em sua vida, e isso transbordava em seu ser como deve transbordar no nosso. E por muitas vezes nós somos, ou sucumbimos à nossa realidade, às nossas adversidades, nos pegamos contritos, tristes, nos sentimos fracos em rebater este mundo, quando esse mundo nos ataca com a sua perversidade. Muitas vezes nos envergonhamos da obra de Cristo, quando não apontamos o erro deste mundo, quando não nos posicionamos, sabe, acordadamente, em amor, como Pedro diz, preparados a dar razão da nossa fé em amor, mas não negligenciar quem Cristo é e a obra da sua cruz em nossa vida. Para aqueles que defendem que a vida cristã está somente para o sucesso e vitórias no tempo presente, Paulo foi um perdedor. Paulo foi um homem sem fé. Para aqueles que defendem que você só está com Cristo, ou que Cristo só está agindo em sua vida se você está alcançando sucesso, vitórias, a consequência é dizer que Paulo foi um homem de pouca fé. Paulo não deve ter dado o dízimo, Paulo não deve ter participado de campanha, dado tudo o que tinha, pois se ele estava enfrentando essas aflições, ele não era um homem de fé. Aos olhos destes, Paulo não foi vitorioso, podendo até se tornar motivo de vergonha. Era algo que estava sondando o coração de Timóteo. Vergonha, pois o seu mestre estava preso e aos olhos humanos ele não estava triunfando. Ele foi julgado, sentenciado, morto, completamente subjugado pelos poderes dos homens, mas essa não era a sua preocupação. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, ensinou Paulo e nos ensina nos dias de hoje qual deve ser a nossa preocupação. No Evangelho de Mateus é narrado que o Senhor Jesus Cristo nos diz, no Evangelho de Mateus capítulo 10, no verso 26, quando nosso Senhor diz: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem o oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa era a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era estar debaixo daquele que pode matar a alma e colocá-la para perecer no inferno. O que importa é o que homens pensam. O que importa é que homens pensem que têm controle sobre a nossa vida, dizendo o que devemos fazer ou não devemos fazer, achando que os poderes deste mundo podem sobrepor à fé em Cristo Jesus, aquele que é a certeza e a alegria da nossa fé. A certeza e a alegria de Paulo não estava em seu sucesso diante dos homens, mas no desejo de que sua vida glorificasse aquele que lhe concedeu algo além do tempo presente, uma vida para toda a eternidade. Por isso o apóstolo Paulo diz, com toda a sua convicção, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Em ambos os casos, eu estarei com o meu Redentor. Em ambos os casos, durante o tempo presente, vivendo para a sua glória, e em minha morte, desfrutando de sua glória. Este é o poder do Evangelho na sua vida. Isto é o que borbulha dentro do nosso coração, dia após dia. Isso é o que está em nossas conversas, em nossos lábios. É isso que nós oferecemos para aqueles que nos procuram. Isso é aquilo que nos faz pensar em quem estamos buscando agradar. A alegria da cruz
nos faz ter a certeza de que Deus cumprirá o seu propósito, de que toda a glória é dada ao Senhor. E por último, que o progresso do Evangelho é evidência do poder de Deus na vida do seu povo. A partir do verso 22, Paulo vai lembrar os seus irmãos a respeito disso, quando diz que se ele for solto, o seu desejo é estar com seus irmãos, para que eles sejam abençoados, para que eles possam desenvolver a sua fé. Verso 25, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Alegria na fé. O apóstolo Paulo compreendia que, ocorrendo a sua libertação, o propósito da sua vida em nada mudaria. Pelo contrário, ele diz, olha, se eu for liberto, esse é um motivo para que eu produza mais frutos dignos, um trabalho frutífero para alimentar o corpo de Cristo, quer preso, quer solto. Seus esforços seriam redobrados. Embora soubesse que estar com Cristo seria algo infinitamente melhor, Paulo compreendia que se ele permanecesse vivo, o seu trabalho era o progresso do Evangelho em conjunto com a sua igreja. E convencido estou disso, que ficarei para que vocês progridam e tenham alegria em fé. Por meio da alegria de participar do progresso do Evangelho, o povo de Deus também experimenta da glória concedida. Hoje pela manhã nós aprendemos com o reverendo Daniel o que é uma igreja. E um dos pontos é que igreja não significa crescimento, porque o crescimento vem do Senhor, que acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Igreja é partilhar da obra de Cristo Jesus e essa alegria transbordar na vida de cada um de nós para que sejamos alimentados da mesma fonte, como foi dito hoje pela manhã. Paulo compreendia isso, que o poder do Evangelho alimenta a nossa singularidade como a nossa pluralidade. Isso nos faz alegres, isso nos faz levantarmos aqui e cantarmos com toda a nossa voz, aleluia, aleluia, Cristo é o Redentor, em uma única voz, partilhando da mesma crença e vivendo pelo mesmo motivo. Vejam, somente à igreja foi dado o poder da salvação, enquanto portadora da mensagem do Evangelho. Somente ao corpo foi dada a experiência de experimentar da glória de Cristo e poder ofertá-la a este mundo. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus experimentam disso. Somente a sua igreja foi dada esta experiência. Somente a união ao corpo para um objetivo de manifestar a sua glória a todos aqueles que olham para a sua igreja. Este era o propósito quando Deus escolheu Israel no Antigo Testamento, para que todos vejam que eu sou Deus. Como novo Israel, temos essa incumbência. Como novo Israel, comprado pelo sangue de Cristo Jesus, podemos receber a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, narrada no Evangelho de João, no capítulo 17, quando o nosso Senhor ora, dizendo: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como o mundo conhecerá a Deus e a Cristo Jesus? Pela obra que Cristo Jesus realizou em sua igreja. Portanto, algumas perguntas para serem respondidas em nosso coração. Você ama a mensagem da cruz e aquilo que ela representa? Algumas vezes cantamos um hino que fala a respeito disso. Mas responda se você realmente ama a mensagem da cruz e aquilo que ela representa. Segundo, circunstâncias adversas têm sido encaradas como obstáculos ou como oportunidades para que você apresente Cristo em sua vida àqueles que o cercam.
as adversidades, os conflitos deste mundo, as deturpações em relação à família, a filhos, escola, educação, finanças, políticas, igreja, amizade, tudo aquilo que o mundo diz ser certo, quando contraria a vontade do Senhor, tem sido um obstáculo para você levantar a mão e dizer, eu não concordo com isso? Ou você enxerga isso oportunidades? Opa, mais uma oportunidade para que Cristo seja conhecido. O que muda a sua visão de evangelização ao saber que o Senhor garante que o Evangelho cumpra o seu propósito? Saber que o Evangelho sempre irá cumprir o seu propósito deveria nos fazer pessoas mais desejosas por proclamá-lo, preocupadas com a evangelização daqueles que estão próximos, distantes. Quais as reais motivações que o levam a dizer ser um cristão? O que faz você dizer, eu sou um cristão? Responda isso. Isso lhe ajudará muito a saber sobre a alegria que você tem depositado na cruz. E por último, você tem experimentado da alegria do progresso do Evangelho na vida comunitária da sua igreja? Você tem participado do progresso do Evangelho? Você tem se preocupado com o progresso do Evangelho na comunidade a qual você faz parte? Isso dirá muito sobre o tamanho e a propriedade da nossa alegria na cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração seja preenchido dessa alegria. E assim como o nosso irmão, o apóstolo Paulo, as circunstâncias não se sobreponham à alegria daquele que nos tirou do inferno e da morte eterna para sermos chamados filhos seus. Vamos orar? Senhor, não somos capazes, Senhor, de compreender plenamente o que o Senhor tem para a nossa vida. Por conta da nossa pecaminosidade, por conta do nosso apreço, Senhor, às coisas terrenas, muitas vezes a nossa visão fica embaçada, encoberta da grandiosidade de sua obra em nossa vida, do peso da glória em nossa existência. Por isso pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito limpe os nossos olhos, clareie a nossa mente, abra o nosso coração, para que a cruz de Cristo, ó Pai, produza cada vez mais a alegria, o contentamento, a coragem, a disposição de vivermos uma vida cristã, Senhor, não somente naquilo que o Senhor trabalha em nossa singularidade, mas para que todos possam ver Cristo em nosso agir, para que todos possam ver Cristo na forma com que nos relacionamos em família, no trabalho, na escola, na igreja, para que o Teu nome seja conhecido à medida que somos aperfeiçoados por aquilo que Cristo nos fez. Quanta alegria nos está proposta, Senhor. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a recebermos, a experimentarmos disso na nossa vida cotidiana. Dê-nos, Senhor, oportunidades. Ajude-nos, Senhor, a cada manhã orar a Ti e pedir, Senhor, nos dê oportunidades para que o Seu nome seja conhecido. E certamente o Senhor dará. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tamanho amor, misericórdia e graça. E assim fazemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém.